Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é 22 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblico, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira nós vamos de Êxodo capítulo 18, finalizando aí a nossa semana de devocionais, e o tema do devocional de hoje é o ensino espiritual. A gente já falou do alimento espiritual, a gente já falou das vitórias espirituais e agora a gente vai falar do ensino espiritual. Termos e assuntos que estão de alguma forma conectados ali aos primeiros dias da caminhada do povo pelo deserto, né, que já foi marcado aí por alguns bons desafios. Mas o tema do devocional de hoje é o ensino espiritual e o texto base é Êxodo capítulo 18, versículo 24 e 25, que diz assim: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, designou-os como líderes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Bom, o que acontece aqui no capítulo 18 do Êxodo? Moisés, ele recebe a visita do seu sogro, Jetro, que o ajuda com questões muito práticas. Eu vou fazer aqui um panorama geral e vocês vão perceber exatamente Jetro dando ali conselhos muito práticos para o nosso querido amigo, para o nosso querido irmão Moisés, não é isso? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui fazendo esse panorama é a recepção ou a chegada de seu sogro Jetro, a chegada para Moisés. Deixa eu melhorar isso. Moisés recebe o seu sogro, pronto. Moisés recebe o seu sogro e algumas características aí do sogro de Moisés, o Jetro, e que são características assim bem curiosas para dizer o mínimo. Por exemplo, ele era um sacerdote pagão, é isso mesmo. Olha só, o versículo 1 já começa a dizer, Jetro, sacerdote de Midian, dos midianitas. Ou seja, Jetro não era um homem temente a Deus, é isso mesmo. Ou pelo menos o texto em nenhum lugar deixa isso claro. Apesar de que a gente vai ter muitas outras aparentes conversões de Jetro, mas o texto bíblico em nenhum momento diz que houve a conversão desse homem. Ainda assim, era um homem muito sábio, era um homem que ajudou muito Moisés em algum momento e um homem que falou da parte de Deus em algum momento. E isso é importante porque é a chamada graça comum, né? Então a gente vai encontrar, mesmo em não cristãos, bons conselhos, a gente vai encontrar, mesmo em não cristãos, sabedoria, a gente vai encontrar, mesmo em bons cristãos, coisas que a gente pode espelhar. Claro que não tudo, mas sim determinadas coisas. Mas já estou fazendo a aplicação, né? Vamos lá. Jetro, sacerdote pagão, não israelita. É isso mesmo, ele não era um israelita. E isso também é singular quando a gente fala sobre a exclusividade ou quando se pensa na exclusividade do plano de Deus para Israel. A menção do seu parentesco com Moisés elimina a questão meramente religiosa. E isso aqui é muito legal. O texto cita é bom, né? O texto cita Jetro como sogro de Moisés pelo menos 8 vezes, mostrando que o parentesco tem proeminência sobre a questão religiosa ou espiritual. Jetro era um bom conselheiro porque era sogro de Moisés e não porque era um sacerdote pagão. Moisés também recebe a sua família de volta, versículo 2, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Então, provavelmente ali quando as questões ficaram mais intensas com Faraó, Moisés mandou a família voltar para a casa do pai e agora recebe de volta. Moisés faz um relato
detalhado dos acontecimentos no Egito, está lá no versículo 8, Moisés relata detalhes por detalhes do que aconteceu com Faraó, que não vale nem a pena a gente voltar aqui, porque falamos bastante já nos últimos dias. Jetro adequadamente responde ao que Moisés proclama sobre o Senhor. Olha aí, daqueles indícios, né, que eu falei sobre possível conversão aí de Jetro, né? Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó e que livrou o povo das mãos dos egípcios. Então, Jetro faz algumas dessas declarações aí que aparentemente mostram algum sinal de conversão, mas, como eu volto a dizer, não podemos afirmar isso com certeza, porque o texto não nos dá base para isso. Já na segunda parte aqui do texto, a partir do versículo 13, Jetro questiona Moisés acerca de sua prática ministerial. Jetro vê ali que Moisés todos os dias fica sentado e o povo de pé para resolver questões relacionadas às práticas civis, né? Uma nação vivendo ali, quais eram as leis dessa nação. Então Jetro questiona Moisés, como assim, cara? Você vai ficar o dia inteiro aqui ouvindo esse povo em pé? Isso não é muito saudável, nem para você, nem para o próprio povo. Ele sugere que Moisés escolha auxiliares para ajudar na tarefa, versículo 18, 21. Olha esse versículo 21, gente, como que ele é precioso. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, existia ali uma qualificação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por último, Moisés aceitou e com a aprovação de Deus, implantou o sistema proposto por seu sogro. Moisés, então, consulta o Senhor e com a aprovação de Deus, implanta, então, todas as sugestões do seu sogro. Algumas ponderações, vamos para a parte prática agora, né? O que a gente pode pegar de tudo isso aí que a gente falou sobre a visita de Jetro a Moisés, seu conselho e também ali os diversas conversas entre Moisés e Jetro? Primeiro, percebemos alguma similaridade com a igreja do Novo Testamento. Eu até falei que igreja do Novo Testamento, mas depois fiquei pensando, até entre os profetas eram pregadores, tá? Isso é importante. Tarefa dos profetas não era ficar ali como médiums, né? Recebendo mensagens criptografadas, mensagens psicografadas de algum lugar do... Não. Os profetas, eles eram pregadores, eles falavam a palavra de Deus. Então, existe alguma similaridade entre o ministério dos profetas e também no Novo Testamento. Qual é essa similaridade aqui sobre aquilo que Moisés também deveria fazer com o povo? Primeiro, o ensino dos apóstolos. Eu vou falar aqui só da igreja porque eu foquei nesse ponto. Então, o ensino dos apóstolos, ou seja, um conteúdo específico, aqui em Moisés também era um conteúdo específico. Então, nós não estamos falando de qualquer conteúdo. Então, não é conteúdo de autoajuda, nem motivacional, nem conteúdo, diverso, do livro XYZ. É o conteúdo bíblico. É a Bíblia que deve ser ensinada. É a Bíblia que deve ser, como eu gosto muito da expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, ela deve ser aberta, lida, explicada e ensinada. Então é a Bíblia, o conteúdo específico, o ensino dos apóstolos, proclamado por ministros escolhidos, né? Era isso que Jetro estava propondo, o ensino de Moisés propagado por homens escolhidos. E aí nós temos duas coisas aqui quando a gente fala sobre propagado por ministros escolhidos. Primeiro, a qualificação dos ministros. Eu quero voltar aqui na qualificação proposta por Jetro e vocês vão perceber que lá no Novo Testamento as mesmas qualificações estão presentes. Então, homens capazes, ou seja, habilidade para fazer o trabalho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala
de homens que desejam ministério, que são aptos para ensinar. Então, homens capazes, tementes a Deus, ou seja, esses homens, eles tinham que ser já comprovadamente convertidos ao Senhor, e esse é o problema hoje, muitos ministros não são convertidos, dignos de confiança, e aí tem a ver com caráter, e se tem uma coisa que o ministro tem que ter é um bom caráter, um caráter firme, um caráter bem sedimentado, e inimigos de ganhos desonestos. Aqui a gente ia passar uma peneirona, né? Uma peneira fina, porque inimigos de ganhos desonestos é complicado. Então, qualificação dos ministros, o ministro que prega tem que ser qualificado. A gente não pode usar aquela expressão muito comum, né? Eu tô aqui para ouvir a palavra de Deus, eu não tô aqui por homens. Não, você tem que avaliar a qualificação dos ministros que pregam e ensinam em sua igreja. Isso é muito, muito importante. E por último, a aceitação do método. Esse é um ponto importante. Moisés não pegou o método proposto por Jetro e aplicou. Falou, isso aqui está tudo certo, vamos lá. Não, ele vai consultar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nem toda estratégia que é aparentemente boa deve ser usada na igreja. Qualquer estratégia de marketing pode ser usada na igreja? Não. Qualquer estratégia de mídias sociais pode ser usada na igreja? Não. A gente precisa fazer uma utilização criteriosa dos métodos. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 sobre não usar as estratégias humanas. É isso mesmo. Então a gente precisa ter cuidado na utilização dos métodos. Então, o ensino dos apóstolos, conteúdo específico, propagado por ministros escolhidos, qualificação e aceitação do método, e o povo sendo ensinado. Esse é o objetivo. O objetivo é o ensino do povo. Então, meu querido irmão, meu amado irmão, você não vai no culto para se sentir bem, para receber uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. Não, o objetivo de participar do culto público do Senhor e das atividades da igreja é aprender a palavra de Deus, é ser ensinado quanto às leis e às ordenanças de Deus. E o ministro, ele precisa te ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o objetivo de você estar ali. O seu foco em estar ali é aprender a palavra de Deus. E com esse último aspecto aqui, eu pego um gancho para falar sobre a chave para resolver todas as questões dos homens, que é o Evangelho. Aqui no livro, no texto de Êxodo capítulo 18, para que o povo ficava o dia inteiro em pé, esperando para Moisés trazer ali algum veredito sobre a vida deles? Eles ficavam ali porque eles queriam descobrir a lei de Deus para aplicar em suas próprias vidas. O que é isso? É o desejo de todos nós desejamos fazer a vontade de Deus. E aqui eu vou ampliar esse desejar fazer a vontade de Deus. Alguns desejam fazer a vontade de Deus por causa do próprio Deus, ou seja, para glorificar a Deus. Outros para se livrar de sofrimentos, né? Eu quero descobrir a vontade de Deus porque, na verdade, eu não quero sofrer. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu vou dizer que todos nós desejamos isso. E nós temos uma mensagem que é o molde em que todas as demandas podem ser ajustadas, que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem em que qualquer questão que você tiver que resolver, você pode usar o Evangelho como lente para responder a sua questão. Então, vou dar um exemplo aqui bem abrangente, mas como um marido deve tratar a sua esposa? A Bíblia fala, aqui é a mensagem do Evangelho, Cristo morreu para nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ressuscitou depois de 3 dias como sinal dessa vida eterna. Isso é a mensagem do Evangelho, tá? Estou falando aqui de maneira bem grosseira, bem rápida. Então, como isso, né? A mensagem que Cristo veio perdoar pecados
e ressuscitou para que tenhamos vida eterna. Como isso pode me ensinar a tratar bem a minha esposa? Bom, primeiro, que o perdão de pecados vem de Cristo, o que me dá uma grande humildade. Qual é a maneira como eu devo tratar minha esposa? Com humildade. Por quê? Porque o evangelho me torna naturalmente humilde. Eu não tenho do que me orgulhar. Então, o marido não pode falar para a esposa assim: você precisa me tratar bem porque eu faço isso, isso, aquilo. Se você usa o evangelho como molde, nada vai te fazer orgulhar, nem mesmo a sua fragilidade. Então a mulher não pode dizer: você precisa cuidar de mim. Percebe? Então, o evangelho traz humildade para os relacionamentos. Por outro lado, a mensagem diz que ele morreu para me perdoar os meus pecados e ressuscitou para que eu tenha vida eterna. Então, a segunda mensagem implícita aqui é algo que ele fez em meu favor, o que me dá absoluta dignidade na obra dele. Então, como eu devo tratar minha esposa? Eu não preciso esperar ser valorizado pela minha esposa, porque eu já sou valorizado por aquele que morreu por mim. Então, eu estou dando um exemplo aqui do relacionamento entre marido e esposa, e o que eu acabei de dizer pode servir para irmãos, né, irmãos de sangue, irmãos em Cristo, para filhos e pais, para conhecidos e tudo mais. Falei sobre relacionamentos, mas isso se encaixa no dinheiro, isso em qualquer outra questão. O evangelho é a mensagem molde. É a mensagem molde. O que o povo estava ali em pé o dia inteiro querendo ouvir é o que nós ouvimos. Percebe? O que eles estavam ali ansiosos para ouvir é o que nós ouvimos. É a mensagem do evangelho. É a mensagem que funciona como um molde, onde toda a nossa vida vai ser ajustada. Moral da história, já para a gente concluir. Os crentes são chamados a viver as suas vidas à luz do evangelho. A mensagem de Deus não é apenas para salvação, mas para ensinar a forma correta de viver. Eu não sou apenas salvo pelo evangelho. O evangelho é o molde pelo qual eu devo viver a minha vida também. Então a graça não é só para salvação. A graça é para me ajudar também a viver e viver muito bem. Desafio do Léo. Qual é a aplicação final aí para a gente poder orar nessa sexta-feira, encerrando a nossa semana de devocionais? Aplicação simples, né, gente? Precisamos do evangelho. Já que o evangelho é o molde, já que o evangelho é essa forma que toda a minha vida pode ser ajustada a ele, então eu preciso dele. Então nós precisamos do evangelho. Nós precisamos da mensagem de Cristo, pregada por homens fiéis, que foi o primeiro ponto que a gente falou. Homens que, como Jetro disse, como o apóstolo Paulo disse, homens capazes, vou ver se eu lembro de tudo aqui, né? Capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que abominam ganhos desonestos. 4 qualificações aí já passaria uma grande peneira, né? Já estou avaliando a minha vida aqui para ver se eu passo nessa grande peneira aqui de Moisés, de Jetro. E aí é muito importante porque, inclusive, os pregadores têm que pensar nisso, eles têm que se autoavaliar, porque eles podem estar, em vez de fazendo a obra de Deus, fazendo a obra ou para eles mesmos, ou, na pior hipótese, para o próprio Satanás. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos, e como eu gosto de fazer, sexta-feira, encerrando semana de devocionais, gosto de encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, só deixando um recado muito importante. Na segunda-feira, dia 25 de dezembro, nós, por motivos óbvios, não temos aqui o nosso devocional. Mas 26, terça-feira, já estaremos aqui de volta, tá bom? Deus te abençoe, ótima sexta-feira para você,
um Feliz Natal, né, para todos nós. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família e para toda a sua casa. E nós nos encontramos aqui no dia 26, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.